filhos assentam-se à mesa. Servos servem a casa. Há um cristianismo espalhado no mundo, filhos assentam à mesa. Como o Brasil, servos servem a casa. E outros países, há um cristianismo espalhado no mundo, que é considerado filhos assentam à mesa. Como o Brasil, que não entenderam a mensagem da cruz, servem a casa. Aquilo que Jesus Cristo realizou, há um cristianismo espalhado no mundo, que é considerado filhos assentam à mesa. Há aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que foi enviado a este mundo para morrer em uma cruz para nos dar salvação. Pergunte a um católico se eles acreditam nisso. Eu, como católico, antes da minha conversão, eu acreditava. Eu tinha essa certeza em meu coração: Jesus Cristo é o Filho de Deus e foi enviado ao mundo para morrer na cruz pelos pecadores. Mas quantos desses não entendem o que Jesus de fato fez e vivem como escravos, servos, porque fazem romarias, sacrifícios, penitências para de alguma forma alcançar o favor de Deus, ser reconhecidos ou ter algo por mérito. E são sinceros na sua busca de alguma forma agradar ao Senhor. Penitências, conheci os que depois, ao se converter, testemunharam de pessoas que na Aparecida do Norte, além das caminhadas, peregrinações, de joelhos andavam uma longa distância até esfolar, sangrar, e quanto mais no sofrimento, mais consideravam que assim estava agradando a Deus. Escravos. Vá em Portugal, encontra-se milhares de pessoas que peregrinam nas estradas, em caminhadas longínquas, para chegarem à cidade de Fátima e prestarem ali a sua reverência, aquilo que consideram ser uma santa. E eu fui até lá, fomos até lá, e é impressionante de ver não só a peregrinação por muitos lugares, mas ao chegarem lá no local, se ajoelharem, uns com criança nas costas, estou falando homens e mulheres, outros com mochila até com areia, para tornar o fardo mais pesado, e caminham em direção ao altar, buscando de alguma forma alcançar um favor ou agradar o Criador. Porém, isso não nos assusta, enquanto não há uma revelação da palavra, onde o Espírito Santo traz luz ao entendimento e compreende de fato quem é Jesus. Mas o que nos assusta é saber que há cristãos convertidos, já libertos, e Paulo aqui está se referindo justamente a isso, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. É sinal que já haviam sido libertos, já haviam recebido o entendimento daquilo que Jesus Cristo fez, mas no entanto, voltavam ao temor em servir a Deus, mas para serem reconhecidos, para terem posições, para servirem a casa. Mas Jesus disse que o servo não permanece na casa. A casa é dos filhos. Os filhos permanecem. Porque os servos não têm acesso ao coração do Senhor. Mas aqueles a quem Jesus chama de amigos, e para isso Jesus Cristo veio, e todos quanto receberam, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, que não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram de Deus, alcançaram um favor.
Mas Esses aqueles a recebem quem Jesus revelação, chama de amigos, discernimento, que e somos para livres. isso Jesus Cristo veio, Na e liberdade, todos quanto porque receberam éramos Deus escravos do deu-lhes o pecado. poder de serem Éramos chamados escravos filhos deste de mundo. Deus, Éramos que não escravos de nasceram nós da carne mesmos, nem do nas nossas sangue, mas nasceram paixões, de Deus. alcançaram um favor. Mas nas aqueles nossas a quem Jesus cobiças, chama de amigos, discernimento, nos nossos que deleites, somos para livres. isso Mais Jesus uma Cristo vez, veio. na liberdade, Porque éramos éramos escravos Deus, do deu-nos o pecado. poder de Como serem éramos chamados. temos a liberdade e acesso ao trono da graça de Deus, o nosso Pai, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Filho, deixa eu te contar uma. Alguns de vocês conheceram o meu filho caçula, Davi Cazu Machado, pastor Davi. Quando ainda 17, 18 anos de idade, ali em Maringá, quando assentado à mesa, em casa, na casa do pai, e à mesa com o pai, era quase um hábito dele esticar a perninha dele, que não é curta não, e vinha para o meu colo, a perna dele, eu sentado de um lado, ele de outro, esticava a perna. Já casado, a minha neta mais velha tem 10 anos, são 3 netas. Quando ele veio, ou quando às vezes estamos lá em casa, na casa do pai, assentado à mesa, ele ainda continua fazendo a mesma coisa. Ele nunca pediu para fazer isso, mas ele tem a liberdade, porque é filho. Filho tem intimidade com o pai. Filho tem acesso ao pai. Filho se achega com confiança, sabendo que não haverá de ser repelido, nem repreendido. Deixa eu te contar mais uma, está aqui a minha neta Miriam, em Maringá, no ano de 2003. Estávamos fazendo um encontro com Deus em um lugar que alugamos. Foi em 2004. E era inverno, estava frio, e o lugar não era apropriado para passarmos o inverno. Mas lá estávamos. E naquele local, cada um cobre-se como puder. E ele morava no Japão, estava lá conosco. Cada um tinha alguma forma de se aconchegar naquela noite fria. E de repente, aquele que mesmo sendo genro nos chama de pai, e eu chamo ele de filho, assim como o pastor Fernando também, temos essa intimidade, ele não perguntou se podia, ele pulou na cama onde estava, eu e a pastora, e falou, estou com frio, entrou debaixo da coberta e ficou junto de nós. Filho, sabe que não vai ser expulso quando pede um refúgio, quando procura um lugar de aconchego. Jesus não foi à cruz para lá nos fazer, através da sua morte e ressurreição, trabalhadores para Ele. Jesus foi à cruz, porque foi a sua morte e ressurreição, que nos dá o direito, pela fé, de sermos chamados filhos de Deus. Filhos é diferente de servos. Servos trabalham para sentirem-se honrados, para se destacarem, para de alguma forma receber recompensas. Servos não têm aquela revelação do coração do Pai e nem do Senhor. Mas o filho trabalha, o filho serve porque ama o Pai, não serve para ser reconhecido, porque ele já tem a identidade de filho, ele serve porque ama o Pai, porque sabe que o Pai o amou primeiro. Aleluia, há uma diferença muito grande. Então quando nós servimos a Deus, como filho que o ama, nós sabemos que estamos na casa do Pai, porque a casa do Pai nos pertence.
E se a casa do Pai nos pertence, nós pertencemos à casa. Aleluia! Nós não somos visitantes. Nós não somos aqueles que vêm hoje, passam um tempo, saem fora e vai para outro lado. Não, na casa do Pai é o nosso lugar. Aleluia! É diferente. É diferente. Antes da cruz, como servos e escravos, havia medo, insegurança. É por isso que se faz ainda, considerando que Cristo seja o Filho de Deus, romarias, penitências. Mas tudo isso é em uma distância de relacionamento. Servo tem limite de acesso. Filho não tem acesso negado. Tem liberdade de chegar, de se aproximar, de abrir o coração, de conhecer o coração do Pai e de saber que Pai é provedor, Pai é protetor, Pai ama orientar, Pai nos conduz em segurança, Pai só precisa ser honrado, Pai, aleluia, chamá-lo de Pai. Eu não sei se alguém já pensou um dia chegar para o Pai e chamar pelo nome. Eu penso que a coisa mais desonrosa que pode ter é chegar para o Pai que ama o Filho e chamar ele pelo nome. João, tudo bem, João? Antônio, Joaquim. Abba, Pai. Paizinho. Paizinho querido. Papai. Paulo está dizendo isso. E está nos revelando a intimidade, a proximidade, a comunhão. Papai amado. É por isso que ele nos ensina a fazer a oração do Pai Nosso. Relacionamento. Há muitos que pelo perigo que corre, porque o nosso inimigo, o diabo, ele procura roubar a identidade. É isso que ele fez, ou tentou fazer. Quando Jesus, levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, ele provocou: se tu és o Filho de Deus. Quis provocá-lo. Jesus bem sabia que era o Filho de Deus, como também o Filho do homem. Aleluia. Mas ele tentou roubar a identidade. O filho pródigo, depois de ter se distanciado da casa do Pai, perdido a comunhão, e depois de ser levado pela tentação de afastar-se da casa do Pai, achando que tinha condições de administrar a própria vida, com a herança que havia recebido, achando que tinha maturidade para viver nesse mundo sem estar na dependência do Pai. Todos os dias eu peço: Deus, eu quero viver na tua dependência. Não significa não fazer nada, mas significa pedir direção, orientação, buscar mesmo que guie os passos, buscar antes de tomar decisão, que Ele nos ilumine nas decisões. E o filho pródigo, aquele jovem, foi distante. Mas quando ele pensou em retornar, ele já estava dentro dele o que haveria de dizer. Porque chegou ao fundo do poço. Chegou ao lugar onde só o arrependimento poderia trazê-lo de volta. Porque sem arrependimento a pessoa ainda continua no fundo do poço. Sem arrependimento continua como escravo da vida. Escravo de situações, circunstâncias adversas. Mas o arrependimento levou a refletir: eu sei o que eu vou fazer. E naquele retorno, quando o pai, o avistando ao longe, correu ao seu encontro, ele chegou
a expressar. No pensamento ele desejava falar. Dentro dele já tinha conjecturado o que haveria de falar. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas me receba como um dos teus trabalhadores. Perda de identidade. Era isso que ele já trazia dentro de si. Há muitos cristãos assim. Há muita gente que perdeu a identidade da intimidade com o Pai, da comunhão com o Pai, de viver para servir ao Pai, mas por amor. Mas o Pai, antes mesmo que ele expressasse isso, já disse logo: trazei-lhes a veste nova, ponde o anel no dedo, umas alparcas novas, e preparai a mesa. Aleluia! Mesa na casa do Pai, é mesa de comunhão, é mesa de revelação, é mesa de intimidade. É isso que nós vamos participar na noite de hoje. Aleluia! Então não perca a sua identidade. O diabo vai lutar, vai fazer de tudo para te tornar servo, mesmo estando na igreja. Aí o servo vai se sentir cansado. Aí o servo, em determinado momento, vai sentir que não está sendo valorizado suficientemente. Vai pensar em mudar de casa. Aí o servo vai achar que eu não consegui chamar a atenção suficiente para ser destacado. Mas o filho, ele não precisa disso. Reconhece a sua identidade, e ele sabe que o Pai o ama. É na mesa que o filho percebe que não precisa trazer o pão. O Pai proveu o pão. Na vida do seu próprio filho, que desceu como pão vivo, que desceu do céu. Então o filho não se preocupa, porque confia no Pai. É só intimidade, é só comunhão. O pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, está na mesa. Essa mesa representa o seu corpo, que foi partido por nós. Não para divisão, mas para comunhão, para unidade. Unidade. O ano da unidade. O pão foi partido para muitos, para que muitos se tornem um só. Um só propósito, uma só visão, servido um só Deus, um só Senhor, num só Espírito, em uma só mesa, na mesma direção. Aleluia. Na mesa do Pai. Não precisa se preocupar com o cálice. O cálice já foi derramado. É o próprio sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Não são as nossas penitências, não são os nossos sacrifícios, não são aquilo que nós podemos oferecer, é aquilo que Ele ofereceu por nós. Aleluia! Nós o servimos, mas porque o amamos. O amamos, glória a Deus. Nós percebemos que foi na cruz que fomos adotados. Adotados para ter intimidade. Adotarmos para ter direito à herança. O texto diz que em Jesus Cristo somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Aleluia! O que o filho precisa fazer para herdar? Se é filho, já tem direito à herança. E Deus nos oferece isso em Cristo Jesus. Aleluia! Então quem trabalha como servo, trabalha para ser aceito. Mas filho, que tem um pai que ama,
já é aceito, já é chamado para estar à mesa. O filho, além de confiar na provisão do pai, ele permanece na casa, porque na casa do pai há abundância de alegria, por causa da presença dele. Glória a Deus. Glória a Deus. A ceia é o memorial da adoção. Então hoje nós nos lembramos, fazer isso em memória de mim. Então nos lembramos da morte e da ressurreição, daquilo que Cristo fez por nós. Então o seu corpo foi para nos reconciliar com o Pai e uns com os outros. Então a grande pergunta é: eu tenho servido por amor ou por medo? O servo serve por medo, porque o Senhor ordena. Mas o filho serve porque ama o Pai. Recebeu amor, tem amor para dar. Minha identidade está no que eu faço ou no que eu sou? Há muitos que buscam identidade naquilo que faz. Olha você, mas filho é por aquilo que ele é a identidade do Pai, semelhantes a ele. Jesus foi claro em dizer: assim como eu vejo o Pai fazer, isso também eu faço. E quando nós lemos na Bíblia e falamos: assim como Jesus fez, é isso que eu quero fazer, semelhante a eles. Glórias a Deus, aleluia. Eu me sinto filho ou apenas trabalhador na igreja? Eu tenho encontrado pessoas que, vindo de outros ministérios, outras igrejas, quebrantados, às vezes, falam assim: eu me sentia só lá um trabalhador, porque era exigido tanto, que era só trabalhador. Mas glórias a Deus, aqui a casa é do Pai. E se você está aqui na qualidade de filho e na identidade de filho, você serve não debaixo de pressão, mas de compreensão da identidade que você tem como filho em amor. Uma outra pergunta: eu preciso provar algo para Deus? Imagine se dependêssemos para ser salvo de provar algo para Deus. Estávamos vivendo debaixo da lei, debaixo de maldição, mas vivendo debaixo da graça, fomos primeiramente alcançados, não para viver como queremos, mas para viver como Ele deu-nos propósito de vida. E o propósito de vida que Ele nos deu é prazeroso, dá gás, dá alegria, dá vigor, dá desejo de fazer cada vez mais. Aleluia, não tem outra coisa melhor. Então hoje, o que o Espírito Santo quer fazer nesta noite memorável é quebrar a mentalidade de escravidão ou de servo. Eu não sei se porventura alguém aqui carregou isso até hoje, mas hoje Deus vai quebrar, o Espírito Santo vai quebrar, para que você esteja na casa do Pai com alegria de filho, e como filho sabendo de que na casa do Pai há liberdade para adorá-lo em espírito e em verdade. Os tais Deus busca em espírito e em verdade para adorá-lo. Então é na casa do Pai. Não precisamos fazer como meu filho Davi, esticar a perna assim e colocar, não. Não precisamos fazer como o pastor Nuno já, pula lá, não. Mas com o Pai, nós temos liberdade até maior, pode pular no colo dele,
pode pular nos braços dele. Ele não vai sair fora e deixar você cair, não. Ele vai te abraçar mesmo, como o filho pródigo, abraçado pelo pai, independente do estado que se encontrava, mal cheiroso, maltrapilho, mesmo tendo abandonado a casa do pai, mas a volta foi recebido com amor, aleluia, abraçado, beijado. Esse é Deus, que pagou o preço da nossa redenção através do seu próprio Filho. Talvez alguns estejam servindo muito, trabalhando muito, cansado, carregando peso, ou até de alguma forma tentando provar ou mostrar valor. Você não precisa merecer o pão. O pão já foi entregue. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio para nos alimentar. O Pai te entregou e o Senhor não rejeitou. Foi fiel no cumprimento da missão. Obrigado. Obrigado, Jesus. É receber o que Ele preparou para nós. Mas você pode dizer com convicção nesta noite: eu não sou escravo, eu sou filho. Será que eu conseguiria ouvir isso de alguns? Vamos ver, 1, 2, 3, no 3. Aleluia, 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 aleluia. Escravo não tem direito, é só trabalhar, até que seja livre, liberto, redimido, e é isso que Jesus fez por nós. Eu não sirvo para ser amado, eu sirvo porque sou amado. Aleluia. Tem alguém para dizer isso também? Eu não sirvo para ser amado, eu sirvo porque sou amado. Aleluia. Glória a Deus. Eu pertenço à casa, casa do Pai. Eu pertenço à casa. Então, eu me assento à mesa. Os meus filhos nunca pediram permissão para assentar-se à mesa conosco. Eles estando na casa do Pai, eles têm acesso à mesa. Nós estamos na casa do Pai e temos acesso à mesa. Foi Ele quem preparou. Junto à mesa, há pai e filhos. Servos estão à volta, só servindo. Então hoje, nós fomos convidados para estar à mesa, junto ao Pai, para ser servido e nos alimentar. Então eu oro para que toda a mentalidade de servo seja quebrada. Eu oro para que não venhamos mais, ou alguém venha a participar como trabalhador na casa de Deus, para não ser um peso, mas para se transformar em alegria. Venha assim, como filho amado, e que ama o Pai, e que tem o prazer de representar o reino que é do Pai, mas agradou a dar-nos, em Cristo Jesus. Aleluia. Sabe, uma das palavras que Deus tem trazido de uma forma muito forte para mim este ano de 2026, e é fácil de entender isso na Bíblia e no dia a dia. Deus cuida da continuidade. E a continuidade é filhos que se assentam à mesa com o Pai, desfrutando do amor do Pai, cheios desse amor, sai para levar este amor aos que ainda estão lá fora e que precisam ser redimidos,
da escravidão para filhos, aleluia, e pertencentes ao reino. Aleluia. Eu amo quando eu vejo Deus cuidar da continuidade. Adão pecou, mesmo tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus. Mas ali não foi o fim da raça humana. Permaneceram no pecado, na desobediência, e o dilúvio veio, porque eram gerações perversas, maldosas. Depois do pecado ter entrado, morte e destruição. O dilúvio terminou, mas não com todos, porque Deus cuida da continuidade. Preservou Noé com a sua família. A mesma ordem foi dada a Adão, foi dado a Noé. Sede fecundos, crescei-vos, multiplicai e povoai toda a terra. Toda a terra. Não ficar no lugar, toda a terra. Dito isso, uma só linguagem, e resolveram desobedecer mais uma vez ao Criador, fazendo para si uma torre que pudesse ser tão alta que chegasse ao céu, construindo o nome para si. Deus os espalhou na confusão de línguas, mas Deus cuida da continuidade. Viu um homem, e quando Deus vê alguém, Ele vê o coração, que através daquele homem poderia construir uma nação que geraria nações. Encontrou Abrão, casado com uma mulher estéril, fez promessa, e ele saiu da sua terra, da sua parentela, e quando nasceu seu filho de herança, que foi Isaque, ali começou a descendência do pai da fé. Deus cuida da continuidade. Mas Israel não foi fiel no cumprimento daquilo que Deus tinha determinado. Então Deus envia o seu próprio filho, Jesus. E quando Jesus chega, trazendo o reino de Deus aqui na terra, é porque Deus cuida da continuidade. Já não mais como criaturas, mas como filhos. E hoje Deus espera que eu e você trabalhemos pela continuidade daquilo que Ele nos confiou. Estamos assentados à mesa. Temos direito, como filhos, de assentarmos e desfrutarmos da comunhão com o Pai. E Deus cuidando da continuidade, eu tenho algo para falar com você, mas vou falar no final. Depois, no término. Porque Deus tem algo para trazer para o seu coração. Que com certeza, que como filhos, vai alegrar. E juntos nós vamos dar um brado de júbilo ao Senhor. Amém? Eu oro neste momento, para que não haja entre nós, ninguém aqui como servos, mas sim como filhos, que amam servir ao Pai amoroso, para assentar-se à mesa na comunhão. E quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele está dizendo: Deus não nos deu o espírito de escravidão para outra vez. Então mesmo aqueles que já haviam sido libertos, num descuido, no servir, nas suas dedicações, foram perdendo a identidade. Trouxe cansaço, fadiga, desgaste físico e emocional.
Mas a palavra nesta noite nos diz que o Senhor cuida da continuidade, trazendo agora a quebra de todo o laço do passado, de tudo aquilo que trouxe desgaste, esgotamento, cansaço físico, emocional, espiritual e até mesmo financeiro, para dizer: hoje vai receber o gozo e alegria do filho. Filho assentado à mesa com o Pai, na revelação do amor do Pai, do aconchego dos braços do Pai, do colo do Pai, da provisão do Pai, da revelação amorosa, daquilo que Ele tem prometido, coisas que olhos não viram, coisas que ouvidos não ouviram, coisas que jamais subiu ao coração do homem, são aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é o Pai que tudo tem preparado para os seus filhos. Aleluia! Eu oro com gratidão a Ti, Senhor, porque estamos reunidos na Tua casa. Esta casa é Tua, Tu és o nosso Pai, e como filhos nos reunimos, e vamos sim cear, lembrando-nos daquilo que Jesus fez por nós. Ele não morreu para nos tornar trabalhadores, Ele morreu e ressuscitou para nos tornar filhos. Ele morreu como homem, mesmo sendo Deus, mas para nos tornar filhos de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque essa revelação em nosso coração, em nosso entendimento, nos faz andar com segurança, nos faz viver com alegria, nos faz saber que muito, muito em breve, esse dia chegará, onde o Senhor nos levará para si, no lugar em que foi preparado para nós. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, orando eu te agradeço. Amém e amém. Servos, não. Filhos, sim. Glória a Deus, aleluia. Tem filho aqui? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, vamos celebrar a ceia do Senhor? Amém, então eu queria chamar aqui os obreiros que vão estar aqui nos auxiliando hoje. Em nome de Jesus, pode já tomando seus lugares. E vamos ler o texto aqui da palavra do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler aqui a partir do verso 23. Amém? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia. Mesa do Senhor está posta para os filhos. A mesa está colocada diante de nós. Esses dias eu tenho orado e o Senhor tem me levado a entender essa questão do chamado de filho, a de podermos desfrutar da presença do Pai, da comunhão com o Pai, do privilégio, do prazer que temos de poder ouvir a voz do Pai ministrar o nosso coração. Esses dias eu estava
lendo um texto em 2 Pedro, logo no começo, quando Pedro começa a anunciar a epístola, ele faz a sua saudação. E naquele momento da saudação, uma palavra saltou da Bíblia e veio de encontro comigo com algo assim tão poderoso, falando da fé, falando da preciosa fé, que nós somos privilegiados de possuí-la, assim como foi desde o princípio dos primeiros apóstolos. Quando eu li aquele texto, sabe, aquilo falou assim tão poderoso comigo, me mostrando como Deus me ama, como Deus se importa com a minha vida, como Ele me deu o privilégio de poder sentar à mesa dEle, o privilégio de poder, isso aqui é simbólico, vai chegar o dia que nós vamos sentar à mesa literal, diante do nosso Pai, do nosso Deus, diante dEle nós vamos poder olhar nos olhos dEle, e ter a gratidão em nossos lábios, por aquilo que Ele fez, do privilégio que temos, irmãos. Muitos de nós ainda não conseguimos desfrutar desses privilégios, porque achamos que somos indignos, porque achamos que somos não merecedores, porque achamos que somos limitados, ou achamos que devemos fazer algo para receber. Mas Cristo já fez tudo para que nós pudéssemos viver isso, irmãos. Nós nunca vamos ser merecedor de nada disso, nós nunca vamos poder dar nossa vida, queimá-la, vender tudo que temos, entregar aos pobres, mas nunca vai comprar o que Deus já sente por mim e por você, não vai mudar o sentimento dele. O que nós temos que fazer é aproveitar quando Deus está com a mesa posta diante de nós, quando você está na sua casa, com a sua Bíblia, o pão fresco ali todos os dias, e você senta ali naquele momento, e você come, se alimenta daquele pão, na intimidade com o Pai, e o Pai ministrando no teu coração. Isso que é importante para nós, e que é precioso, que muitas vezes nós perdemos, porque, assim como o pastor disse, muitas vezes nós queremos reconhecimento, e trabalhamos, entramos no ativismo, e paramos de ter tempo com o Senhor, tempo com a palavra, tempo com a oração, e paramos e simplesmente vamos servindo, entrando no automático. Mas nessa noite a mesa está posta para os filhos, e nós vamos poder desfrutar. E eu oro para que nesse momento da ceia o Senhor renove o teu espírito, que o Senhor renove na tua vida essa esperança, que o Senhor renove em você essa convicção de filho, de chamado, de escolhido pelo Pai. Como a palavra mesmo diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. João capítulo 15, verso 16. É Ele que nos chamou, não fomos nós que chamamos Ele, mas Ele nos chamou primeiro, e nós temos que nos alegrar e nos celebrar por isso, amados, amém? Glória a Deus. Então você que vai participar da ceia, tem sentimento de filho, de escolhido por Deus, tenha esse sentimento de que Deus te chamou, que Deus depositou algo especial dentro de você, que é a fé. E essa fé, muitas pessoas podem dizer lá fora que tem fé, e a fé pode ser direcionada para vários lugares, mas a fé certa, aquela que Deus te deu, ela é depositada em Jesus Cristo, para a salvação. Para se tornar filho de Deus precisa de fé, para participar da ceia do Senhor precisa de fé, e não é qualquer fé, é a fé que Ele nos deu, amém? Não é conquistada pelo nosso trabalho, mas é um privilégio que recebemos, aleluia. Esse privilégio é maravilhoso, irmão. Eu oro para que cada um de nós possamos desfrutar disso a cada dia, a cada momento da nossa história, irmãos. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Quero chamar minha esposa para nos ajudar aqui a consagrar os elementos, em nome de Jesus. Se coloque de pé, vamos consagrar, vamos orar aqui. Senhor, nós rendemos graças a Ti, ó Deus, nesta noite, porque Deus, reconhecemos o privilégio que o Senhor está nos concedendo hoje, Senhor, e todos os dias da nossa vida, mas em especial nesse dia em que estamos sentados à Tua mesa, Pai.
Ó Deus, que esses alimentos, ó Deus, esse suco que representa o teu sangue, esse pedaço de pão que representa o teu corpo, Pai. Ó Deus, sei que são elementos simbólicos, Pai querido, nós consagramos ao Senhor para que no momento em que estivermos participando da ceia, Senhor do Senhor, ó Deus, esses alimentos entrando em nosso corpo, Senhor meu Deus, fazendo parte de nós possamos entender, ó Deus, o que é ser um contigo, Senhor, porque esses alimentos se tornarão um conosco, Senhor, meu Deus amado, que nós possamos compreender, Senhor, ó Deus, e o teu Espírito gera em nós, Senhor, esse sentimento de filho, de privilégio que temos na noite de hoje, Pai. Em nome de Jesus, consagramos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Enquanto os elementos chegam até você, adore ao Senhor em nome de Jesus. Adore o Senhor, seja em oração. Aleluia. Aleluia. Isso eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Deus. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Aleluia. Todos que vão participar da ceia já estão com os elementos. Amém? Glória a Deus. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Podemos comer o pão em memória do Senhor.
Aleluia, Senhor. Maravilhoso é Aleluia, o Senhor. nome de Obrigado, Jesus. Jesus, meu Aleluia, Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Aleluia. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Podemos tomar o cálice. Aleluia. Erga sua voz e adore ao Senhor. Engrandeça o nome do Senhor aí no teu lugar. Engrandeça o nome do Senhor, porque somos filhos. Filhos. O filho tem um cântico novo na sua boca. O Senhor coloca um cântico novo nos seus lábios, porque você é filho. Abra a tua boca e agradeça, engrandeça o nome do Senhor. Nós te glorificamos, porque somos filhos. O Senhor nos colocou em uma posição especial. O Senhor nos colocou à mesa contigo, porque somos filhos. Filhos, não temos mais medo, não estamos mais sozinhos, não estamos mais largados à toa nessa vida, mas somos escolhidos por ti. Somos filhos. Diga no seu lugar: eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho. Nada vai impedir eu de viver a bênção do filho. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Amém. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Que bom que vocês tocam e cantam tão bem. É para o Senhor, né? Amados, sente-se, é rapidinho. É bem rápido, mas não posso deixar de falar. Deus cuida da continuidade. É provável que a maioria de vocês conhece uma parte da história da Missão Apoio. Em 1991, Deus nos enviou para o Japão. Em 1993, Deus nos levou a fundar a Missão Apoio. Então é uma obra missionária, certo? Obra missionária. Missão Apoio é um nome
cuja sigla apoio significa assistência e